Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Estamos aí já na metade do Evangelho de Mateus. Estamos trabalhando esse livro desde o mês de dezembro. E vamos continuar aí nossa busca por Deus nos textos desse livro. Todos acharam? O texto diz assim, Mateus 14, a partir do versículo 22. 14, a partir do versículo 22. O texto diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, por meio do agir do teu Santo Espírito, Senhor. Nós pedimos que venha falar aos nossos corações, individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade ou dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, um texto tão conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que sempre nos traz grandes ensinamentos aqui para nós hoje, muita instrução, muito fortalecimento da parte do Senhor. Aqui nós temos a história de um outro milagre que Jesus realizou para ajudar os seus discípulos. Você lembra que o texto anterior tratou acerca da multiplicação dos pães e peixes. Ali Jesus age sobre a natureza para que por meio do seu poder pudesse alimentar aqueles que estavam ali passando uma necessidade. Agora Jesus vai agir sobre a natureza
controlando a força dos ventos para auxiliar aqueles que estavam em perigo. Então, Jesus vai nos demonstrar aqui a plenitude do seu poder e o que ele faz por meio do seu poder e quantos desdobramentos isso pode ter a partir da intenção do Senhor Jesus de abençoar pessoas e de tocar pessoas. Aqui nós vamos ver Jesus caminhando sobre as águas. O versículo de número 22 nos diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Bom, Jesus havia feito aquele milagre, alimentado aquelas pessoas, saciado aquelas pessoas, e agora ele ordena aos seus discípulos que entrem no barco e possam ir adiante para o outro lado. No Evangelho de João, lá no capítulo 6, no versículo 15, João ele dá uma razão especial para essa dispersão, para essa atitude de Jesus. O povo queria fazer de Jesus rei. João relata isso, que o povo já estava se mobilizando para fazer de Jesus rei. Por quê? Porque ele estava ali suprindo a necessidade das pessoas. Estava dando alimento às pessoas, sem que as pessoas precisassem sequer trabalhar. É o tipo de coisa que, se Jesus quisesse se beneficiar disso, teria dado certo. Afinal de contas, dá certo até os dias de hoje. Não é à toa que muitos políticos ou pretensos políticos estão por aí, né, a essa altura do campeonato, dando cesta básica, dando peixe, dando pão, e hoje eu olhei um dando gasolina. Esse está ligado nas nossas necessidades, né? Gasolina. Isso sempre moveu o povo. Infelizmente. Sempre moveu o povo. Mas Jesus não queria se beneficiar disso. Fez ali por sua compaixão. Fez aquilo ali por seu amor. Mas agora ele manda essas pessoas embora. E o texto nos diz que ele fica ali, se despedindo daquela multidão. Isso aqui nos dá uma ideia de uma solenidade de despedida. É provável que Jesus tenha ficado ali, abençoando pessoas, abençoando crianças, dando palavras de bênção para uns, fortalecendo outros ali, algumas palavras finais, enquanto ia dispersando aquela multidão, e havia pedido então que os seus discípulos entrassem no barco para ir para o outro lado do mar. Jesus então, tendo ordenado os seus discípulos que fossem à frente no barco, nos demonstra também que talvez os próprios discípulos estivessem relutantes de ir adiante. Talvez sem Jesus ter ordenado, eles também desejariam ficar ali. Talvez como todas as outras pessoas, estivessem eles também satisfeitos demais com Jesus e os seus milagres. Então Jesus precisa ordená-los, Jesus precisa mandar que eles possam ir adiante na embarcação. Mas Jesus agora também vai se retirar daquele lugar. Veja o versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, diz o texto. Jesus estava sozinho, tendo despedido ali então a multidão. Embora ele tivesse muito trabalho para fazer com tantas pessoas, Jesus estava cumprindo o seu ministério, ainda assim, às vezes, Jesus decidia ficar só. Meus irmãos, seguidores de Cristo, não ficam inquietos em estar só. Há pessoas que têm uma inquietude em ter momento a sós, ter momento desligado, desconectado desse mundo
das pessoas. Tem pessoas que têm receio desses momentos sozinhos. Jesus decidia ficar só. Nós precisamos ter essa paz que estar só nesse mundo em algum momento não quer dizer que estamos desprotegidos, pois Deus é a nossa companhia sempre. Jesus tanto tinha companhia do Pai que ele sai e está agora sozinho para orar. Essa era a sua atividade nos momentos de solidão. Jesus se retirava para orar. Jesus, assumindo aqui a forma de homem, também assumiu o seu papel de servo, por isso orava. E nos ensina então o Senhor que nós também, enquanto homens e servos, precisamos orar. Precisamos buscar a Deus, precisamos nos colocar diante do Senhor. O texto nos revela mais uma coisa acerca disso aqui. Jesus ficou aqui sozinho muito tempo. Veja que o texto diz no versículo 15 que a multiplicação foi ao cair da tarde. Depois o texto vai nos dizer que Jesus despediu as pessoas antes do anoitecer. Porque quando chegou o anoitecer, ele estava sozinho. E o texto em seguida vai nos dizer mais, que Jesus só foi ao encontro dos discípulos que estavam na embarcação na quarta vigília da noite. Isto é, entre as 3 horas e as 6 horas da manhã. Jesus passou aí pelo menos a noite toda sozinho. E a noite toda em oração. Nós não temos aqui com isso uma regra de quantidade de tempo de oração adequado. Mas nós temos aqui com Jesus a lição de que deve ser prazeroso para nós estar em oração. Deve ser prazeroso para nós estar com o Pai. Não deve ser para nós inquietante estar separados, afastados daquilo que esse mundo nos propõe. Porque se estivermos com o Senhor, estamos na melhor companhia. Especialmente quando estamos em oração. Bom, qual era a situação aqui pela qual os discípulos acabaram passando? Veja o versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Eles já estavam no meio do mar, quando veio uma ventania. Aqui, meus irmãos, alguns vão apontar que talvez existisse aqui também uma tempestade. Porém, o texto não fala explicitamente sobre tempestade. Fala sobre ventos fortes que agitaram as águas, que faziam com que as ondas estivessem ali, então, batendo na embarcação. Pode ser que fosse ali, então, uma consequência de uma tempestade que já estava ali ou que se aproximava. Mas a ênfase do texto aqui é na questão dos ventos. Mas o interessante aqui é que os discípulos vão adiante e quando eles estão ali já no meio do mar, o barco começa a essa certa distância ser fustigado pelas ondas. E aqui nos abre também uma atenção. É possível, meus irmãos, começar bem, calmos, e em determinada distância as coisas ficarem um tanto turbulentas. É possível. A nossa vida, em tantas situações que nós enfrentamos, muitas vezes nós temos a tendência a imaginar que é mal tudo aquilo que começa turbulento. E é bom tudo aquilo que começa tranquilo. Mas servos de Deus de verdade estão atentos a turbulência, pode ser no começo, mas pode ser lá na frente. O que importa, meus irmãos, é que nós estejamos atentos ao nosso Senhor, amém? Então não fique inquieto se você começou um projeto na sua vida, se traçou algum plano aí, buscando ao Senhor, e as coisas começaram a andar bem,
em determinado momento ali a turbulência veio. Veja, por exemplo, que grandes empresários, donos de grandes negócios, muitas vezes você vai encontrar depoimentos de pessoas que faliram outras vezes, que tiveram dificuldades, que o trabalho começou bom e depois encontrou ali no meio do caminho as lutas, para que depois pudessem vencer. E isso não quer dizer que em determinado momento não encontrem eles outras lutas, mas estão ali vencendo dia após dia. Então o que nós não podemos nos enganar é com a ideia de que a vida com Deus é apenas calmaria, ou que os planos que decorrem do Senhor são apenas esses que nos deixam ali tranquilos o tempo inteiro. Isso não é uma verdade. Eles estavam ali indo para o lugar para onde Cristo os havia orientado a ir. E veja só, as ondas começaram a bater na embarcação, embora Jesus os tivesse mandado para ali. Veja que talvez muitos de nós, no meio de uma situação dessa, começaríamos a questionar: Senhor, mas o Senhor mandou para cá. Como assim o barco balança? Como assim o vento vem aqui bater na embarcação? Como assim agora nós estamos passando por esse tempo de aflição? Talvez venhamos a nos questionar se realmente estamos fazendo aquilo que é adequado. Mas, meus irmãos, o melhor sempre será seguir a palavra do Senhor. Sempre. Embora, em alguns momentos, seguir a palavra do nosso Senhor vá nos colocar em um ambiente de turbulência. Principalmente, meus irmãos, quando nós nos pegamos em situações que precisam corrigir erros anteriores, muitas vezes o que a gente vai acabar encarando na vida é um tempo de turbulência. É um tempo de mar balançando, de vento batendo contra a embarcação. Mas se o Senhor nos mandou para lá, é para lá que nós devemos ir, amém? Muitas pessoas vão se defrontar com a palavra de Deus e vão pensar duas vezes se vão segui-la ou não. Estava pregando hoje de manhã, 1 Coríntios capítulo 7. Pregamos esse texto aqui em 2022. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai responder à igreja de Corinto e vai falar a respeito de algumas questões sobre casamento. Tirar algumas dúvidas daqueles irmãos, é a tônica da carta, são essas dúvidas dos irmãos a respeito das situações que ocorriam em Corinto. O Paulo, quando começa ali então a responder àqueles irmãos, ele fala sobre uma questão. Se haviam irmãos que queriam insistir no divórcio, embora não tivessem motivo bíblico, vamos dizer assim, para tal, não haviam sido fruto de alvo de infidelidade conjugal, mas que em algum momento chegaram a considerar que o casamento não valia a pena prosseguir, Paulo diz algo como: se quiserem fazer assim, vão fazer, mas permaneçam sozinhos. Gente, essa é a instrução bíblica. Há pessoas que chegam num ponto que dizem assim: olha, pastor, não dá para continuar, não dá para seguir, vamos ter que divorciar por essa ou aquela questão. A instrução bíblica, antes de tudo, é estar no Senhor, porque o Senhor é aquele que resolve as questões. Agora, se em algum momento essa pessoa considera que não tem mais jeito, que ela não aguenta, que ela não vai conseguir prosseguir, Paulo, sem defender com isso o divórcio, ele diz: vocês podem até se separar, porém, não se casem novamente. O que nós vemos muitas vezes hoje está cheio de pastor abençoando pessoas que estão casando novamente. Cheio de pessoas que disseram assim: eu vou ter que me separar, é muita toalha molhada em cima da cama, eu não aguento mais. Aí vai lá, divorcia e, em geral, meus irmãos, essas pessoas já estão na mente pensando em outra pessoa,
com quem vão se casar, com quem vão viver a sua vida e consideram que vão viver algo melhor, o que em geral é um engano. Não buscam a Deus, não confiam no Senhor, não honram aquilo que prometeram no altar e aí insistem. E com isso acaba que na hora que são confrontados com a palavra de Deus, não aceitam. Estou falando isso aqui para que você possa entender que muitas vezes nós seremos confrontados pela palavra de Deus e isso vai nos balançar. Qual o papel da igreja, por exemplo, num caso como esse? É confrontar esses irmãos. Querem separar? Ok. Porém, a instrução da palavra de Deus é: vocês não devem se casar. Estão dispostos a isso? Porque Paulo diz: ou não se casem mais, ou voltem somente para o seu cônjuge. E aí muitas pessoas não querem aceitar isso. Ao longo de toda a palavra de Deus está cheio de instruções, meus irmãos, que muitas pessoas não querem aceitar. Que muitas vezes nós não queremos aceitar. Por quê? Porque quando nos defrontamos ali com o caminho que o Senhor aponta, muitas vezes o barco balança. Os ventos batem forte. Seguir a vontade do Senhor, o caminho que o Senhor nos apontou, muitas vezes vai significar também encontrar momentos difíceis. Mas seguir o caminho que o Senhor aponta é o melhor para nós. Nós não vemos aqui esses discípulos querendo voltar. Eles certamente ficaram ali mais abatidos, porque Jesus não estava na embarcação. Estavam ali, daqui a pouco nós vamos ver, amedrontados. Foi aí então que Jesus se aproximou deles. Veja o versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Foi assim que Jesus se aproximou deles. Já na madrugada, já quase ao amanhecer. E Jesus agora então nos dá o exemplo, primeiro, da sua bondade. Jesus foi até eles como alguém que toma conhecimento da situação e se preocupa com eles. Nós temos que ter essa convicção, a bondade do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? O Senhor se preocupa conosco, com as situações que nos afligem, com aquilo que nós estamos passando. O Senhor é bondoso, mas o Senhor também é poderoso. Ele foi até os discípulos caminhando sobre as águas. Aqui não nos cabe questionar o que Jesus fez. Ele venceu a gravidade, ele transformou a matéria da água para que ele pudesse pisar ali sem afundar. Nós não sabemos. O que nós conseguimos saber daqui é: ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Entenda bem, o poder de Jesus ao caminhar sobre as águas, quando Jesus chega até essa embarcação, ele já chega demonstrando que tem ele todo poder sobre a matéria. Ele tem todo poder sobre a natureza. As mesmas águas que estão por força do vento batendo na embarcação são as águas que estão se acalmando debaixo dos pés do Senhor Jesus. Quando nós estamos passando por situações de dificuldade, quando nós estamos enfrentando um problema, Jesus chegou. Tenha certeza que Ele tem todo o poder para vencer toda e qualquer situação. Você não pode se esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Não há nada que vença o Senhor, que é todo poderoso. Não há nada. Então nós temos que ter essa convicção. O Senhor é bondoso e poderoso. E o que aconteceu então? Primeiro, entre Cristo e os discípulos. Veja aí os versículos 26 e 27. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Primeiro, os discípulos foram
ali tomados de medo. Seus medos ali foram despertados, foram aumentados. Certamente já estavam eles inquietos com a situação da embarcação. Mas agora, quando Jesus se aproxima, o medo deles é tamanho que eles acabam gritando: é um fantasma. Aparentemente, eles acreditavam ali na existência de espíritos, na aparição de mortos, talvez. É bem provável também que as experiências deles não fossem muito diferentes das nossas experiências. Que na grande maioria, aquilo que nós imaginamos ser demônio, ser espírito, ser curupira, chupa-cabra, a maioria das coisas ali é fruto da nossa imaginação. Outro dia eu vi um vídeo na internet assim que, gente, é interessante. Lá no fundo do corredor, parece uma pessoa assim olhando. Aí a câmera vai aproximando, era uma sacola. Só uma sacola. No vídeo a gente já fica com medo. Imagina a pessoa lá. Então muitas coisas acabam nos tomando, meus irmãos, de medo. Porém são apenas coisas que estão na nossa mente. Eu vi outro dia um vídeo de um médico. Ele fala muitas coisas interessantes. Eu gosto do Instagram dele. Ele estava falando, se eu não me engano, 80%. Há uma estatística, se não me engano, de 80% das coisas que nós achamos que vão acontecer de ruim, jamais sequer vão acontecer. Então, muitas vezes nós somos tomados de medo, de ansiedade, de aflição por coisas que não vão acontecer. Os flamenguistas aí, estão achando que você é campeão? Descansa. Não vai acontecer. Para que você vai perder seu tempo? Aí você fica angustiado com aquilo que está te gerando medo. Você está aflito com coisas que não são reais. Isso acontece muito com a gente. Então os discípulos, aconteceu exatamente com isso. Aconteceu exatamente isso com eles. Eles foram tomados ali então desse medo. Eles estão desconcertados com esse medo. Mas o texto nos diz também que os seus medos foram acalmados. Porque quando Jesus chegou, ele corrigiu o engano deles, se dando a conhecer. Aqui de versão para versão, varia às vezes a posição aqui da fala. Mas uma das coisas que Jesus faz é se dar a conhecer. Ele diz, sou eu. Muitos desses nossos medos desconcertantes, meus irmãos, nascem dos nossos enganos acerca de Cristo. Não conhecemos a Deus, não conhecemos o seu poder, não sabemos quem Ele é, não sabemos como Ele atua e acabamos nos pegando amedrontados. Então Jesus diz, sou eu, Ele se apresenta. Jesus também os incentivou contra os seus medos. Ele disse, coragem, não tenham medo. Jesus foi claro, enfático ali, não tenham medo. Os encorajou, os incentivou a lutar contra os seus medos. Nós não devemos ter medo, meus irmãos. Primeiro, nós não devemos ter medo de Cristo. Sabia que há pessoas que temem no sentido de medo mesmo, Cristo? Pessoas que têm receio da obra de Cristo, daquilo que Jesus pode fazer, que não se entregam completamente, porque preferem ter as suas vidas tomadas nas suas próprias mãos, porque tem medo do que Jesus pode fazer. Tem gente que é assim, tem medo de Jesus. Mas nós não podemos ter medo de Jesus, porque Ele não quer o nosso mal. Amém? Ele não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. A palavra é clara sobre isso. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. O que muitas vezes acontece é que nós, nas nossas inquietudes, queremos que as coisas aconteçam segundo o nosso próprio querer. Por isso temos medo daquilo que Jesus pode fazer.
Se Jesus entrar no relacionamento, no namoro de determinada pessoa, esse namoro vai ter que acabar, porque não está de acordo com a vontade do Senhor. Se Jesus entrar nesse negócio, esse negócio vai ter que ser corrigido, porque de repente o negócio não está de acordo com a vontade do Senhor. Então há pessoas que têm medo de Jesus, mas nós não devemos ter medo dele. Nós não devemos ter medo também dos ventos, ou seja, das circunstâncias, especialmente se Jesus estiver próximo a nós. Então Jesus chegou, esses homens já não devem ali mais temer, Jesus está lá. Assim deve ser conosco, amém? Jesus está presente, não tenha medo dos ventos, não tenha medo das circunstâncias. O mesmo Senhor que caminha sobre as águas é aquele que acalma os ventos. Depois o texto vai nos mostrar o que aconteceu entre Jesus e Pedro. Veja aí a partir do versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, meus irmãos, nós devemos reconhecer, ele foi muito corajoso em se aventurar a ir até Jesus andando sobre as águas. Essa era certamente a principal qualidade de Pedro. Pedro era um homem corajoso. Mas aqui com a sua atitude, ele demonstrou para nós algumas coisas, além da sua coragem. Primeiro, ele demonstrou afeto por Jesus. Vamos reler o texto. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro não falou aqui, Senhor, se és tu, me manda caminhar sobre as águas aí. Ele não falou, Senhor, se és tu, deixa eu ver aqui como é que é também fazer esse negócio. Não, Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Pedro não está aqui ansioso apenas por um milagre. Ele está desejoso de estar com Jesus, o que é bem diferente. Há muitas pessoas que querem um milagre, mas há outros que querem Jesus e veem Jesus também por meio dos seus milagres. Você entendeu isso? Tem gente que só está esperando o milagre para pegar o boné e ir embora. Mas tem gente que está querendo Jesus e ver Jesus também por meio dos milagres. É diferente. Então Pedro demonstrou aqui o seu afeto ao Senhor Jesus. Ele queria estar junto. Perceba que já são algumas horas que eles estão distantes de Jesus. Aqui contribui o fato de estarem aqui certamente numa situação de aflição. Mas o que Pedro quer, ele quer estar com Jesus. Pedro também demonstrou aqui para nós a sua prudência. Ele disse que iria apenas se o Senhor o mandasse ir. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Meus irmãos, mesmo no nosso ímpeto de fazer o melhor, por exemplo, na obra do Senhor, nós devemos ser prudentes e devemos também atentar para as ordenanças do Senhor. O Senhor tem mandado? Ou você simplesmente quer fazer? A palavra do Senhor manda ou é algo da nossa cabeça? O Senhor tem ordenado ou nós somos aqueles que estão querendo aparecer como pessoas que simplesmente estão fazendo algo para o Senhor? Então Pedro diz, Senhor, eu quero ir ao teu encontro.
Se o Senhor me mandar, eu vou. Se o Senhor nos mandar, nós iremos. E o nosso coração, meus irmãos, precisa estar blindado nesse sentido. Porque muitas vezes nós sofreremos investidas aí de desejos, ficaremos inquietos por coisas que o Senhor não nos mandou. E nós, muitas vezes, vamos nos pegar ali querendo fazer. Mas se o Senhor nos mandar, nós iremos. É necessário prudência. Pedro também aqui demonstrou a sua fé e a sua determinação. Certamente Pedro, pescador que era, talvez tenha utilizado disso para considerar que poderia ali, se viesse a afundar, nadar. Talvez ali no seu pensamento mesmo, na sua racionalidade. Porém, meus irmãos, aqui ele encontra segurança no Senhor por meio da palavra do Senhor. O Senhor diz, venha. E agora ele vai. E tanto é verdade isso que agora, da parte de Jesus, nós encontramos afeto também. Pedro é afetuoso com Cristo, mas Cristo também é afetuoso com Pedro. O Senhor Jesus, ele se agrada, meus irmãos, das nossas expressões de amor. Ele tem prazer nisso. Ele ordenou a Pedro, vem. Você lembra alguns cultos atrás que Jesus havia negado sinais aos fariseus? Os fariseus pediram sinal. Jesus disse, não darei a vocês sinal, a não ser o do profeta Jonas. Vocês não terão sinais. Pedro pede também um sinal, mas lhe é concedido. Porque quando Jesus encontra da nossa parte verdade, ele nos retribui com afeto. Por que os fariseus pediram sinais? Eles queriam provar Jesus. Por que Pedro pede um sinal? Ele quer estar com Jesus. É diferente. Então, quando o Senhor encontra em nós isso, Ele nos dá o afeto. Jesus também deu a Pedro forças. Pedro andou sobre as águas. É por meio da força de Cristo, meus irmãos, que nós caminhamos sustentados sobre esse mundo. É o Senhor que nos fortalece. Assim nós caminhamos sobre as águas desse mundo, fortalecidos no Senhor. Foi nessa força, por exemplo, que o apóstolo Paulo declarou que era mais do que vencedor em Cristo Jesus. É essa força, meus irmãos, que nos fortalece, amém? Estamos em Cristo. Dinheiro é bom, necessário para as coisas dessa vida. Saúde é importante. Todos nós queremos estar bem de saúde. Mas acima dessas e de tantas outras coisas, é o poder de Deus que nos fortalece. É por isso que alguém sem muitos recursos pode continuar a vida inteira sustentado no auxílio do Senhor. É por isso que alguém com alguma enfermidade pode caminhar testemunhando acerca do poder de Cristo uma vida inteira, sustentado no poder de Deus. E claro, nós vamos orar, Senhor, nos abençoe o nosso trabalho, para que nós tenhamos o sustento financeiro. Senhor, nos abençoe com saúde, para que nós tenhamos saúde. Senhor, abençoe nosso país, para que tenhamos governos justos. Mas o que nós não podemos esquecer é que sem essas coisas, nós ainda podemos vencer, desde que haja o poder de Deus, esse que nos sustenta. E nós não podemos esquecer isso. Pedro, porém, se acovardou. E depois Jesus o repreende, o socorre e o repreende. É provável, meus irmãos, que Jesus tenha chamado de fato Pedro para andar. Mas você já parou para pensar no fato de que Jesus também chamou Pedro para afundar? Jesus chamou
Pedro para andar, mas já contando, ele que conhece os corações, que chegaria o momento em que Pedro afundaria. E o que Pedro vai aprender no momento em que começa a afundar, Pedro conhece ali a sua própria fraqueza. O Senhor, meus irmãos, misericordioso que é conosco, quer também nos ensinar acerca das nossas fraquezas. Pedro sentiu um grande medo. Veja o versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Enquanto ele conservou os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu andar. Depois que ele tirou os olhos do Senhor, se volta para os ventos, o texto é bem claro, quando reparou no vento. Esse texto aqui é maravilhoso para a sua primeira pregação. Tem que ser esse texto aqui. É a aplicação mais clássica. Pedro, enquanto olhou para Jesus, caminhou sobre as águas, tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. E a igreja dá glória a Deus. Todo mundo está começando a pregar, tem que pregar esse texto. É porque o texto é muito claro. De fato, foi isso que aconteceu. Pedro começa aqui então a afundar, porque ele olha os ventos, os arredores, as ondas, e ele sente medo. O resultado então do seu medo é justamente que ele afunda. Como eu disse agora há pouco, é provável que Pedro, pescador de grande experiência, soubesse nadar. A questão é, como é que ele afunda tão fácil? O texto não nos esclarece, mas há algumas possibilidades. Que a própria situação do mar fosse uma situação tão forte, tão, exagerada, que ele nunca tenha enfrentado uma situação assim. Uma outra possibilidade é que o medo de Pedro é um medo paralisante. Tem gente que é assim, né? O que já passou pelo menos por uma situação assim, que quando está com medo fica paralisado. Então Pedro não tem aqui reação além do seu medo. Então ele afunda, como se nada tivesse a fazer. O que o socorre então é a misericórdia do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que não deixa afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me. Pedro recorreu aqui ao melhor remédio, meus irmãos, o remédio da oração. Quando nós precisamos de socorro, essa via, esse caminho, Pedro orou uma oração curta, mas que tem todos os elementos de uma oração genuína, de quem busca no Senhor justamente socorro. Foi uma oração fervorosa, pertinente, direta. Não ficou arrodeando, não. Senhor, eu preciso ser salvo. É a oração, são as palavras de Pedro ali em direção ao Senhor. E o Senhor, então, derramou sobre Pedro da sua graça e o salvou, estendendo ali imediatamente a sua mão. Diz o versículo 31, que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A mão do Senhor, meus irmãos, está sempre estendida para aqueles que creem no seu nome. Ele está sempre disposto a socorrer, a impedir que afundem aqueles que creem no seu nome. E nós precisamos confiar nisso, amém? Mas Jesus também agora, tendo-o socorrido, o repreende. O texto diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus, meus irmãos, todas as vezes que ama, Ele salva. E a todos aqueles a quem salva, o Senhor também repreende, com o cuidado de um pai. O pai ama, cuida, ensina, socorre, mas também repreende. Correu ali no meio da rua, o pai vai lá, sai igual o super-homem. Pega você, salva, sai nos jornais.
mas pode ter certeza que chegou na calçada, ele vai puxar a sua orelha. Porque o Pai amoroso também repreende. Inventaram um Deus que não repreende. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro chama a repreensão aqueles a quem ama. Então Pedro foi repreendido ali porque duvidou. Em algum momento ele foi tomado ali por dúvida e começou a afundar. Então, meus irmãos, o texto agora nos mostra que chegou ao fim os ventos turbulentos. Versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou, diz a palavra. Jesus toma Pedro, o coloca para dentro da embarcação e os ventos cessam. Como se de fato ali Jesus tivesse feito tudo aquilo que devia fazer com aquela situação. Era só isso. Ventos podem parar. Ele mostra aqui mais uma vez o seu domínio, o seu poder, a sua autoridade. E nos dá aqui, meus irmãos, também uma certeza de que toda alma, todo ser, do homem, toda mulher, salvo pelo Senhor, certamente encontrará no Senhor calmaria. Não estou dizendo com isso que as situações desse mundo elas vão deixar de existir. Mas nós encontramos, segundo a própria promessa do Senhor Jesus, descanso para as nossas almas. Por quê? Porque nele estamos salvos. Essa certeza da salvação, meus irmãos, que faz com que nós venhamos a caminhar nesse mundo inquietante com corações tranquilos. A certeza da nossa salvação. É o Senhor que acalma os ventos. Nos acalma também. Aquele que não tem salvação, aquele que não tem o Senhor, ele é um ser inquieto em todo o tempo. Porque ele é inquieto com as coisas desse mundo, com as turbulências e problemas desse mundo. E ele é inquieto porque ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe o que será da vida dele. Ele não sabe qual o propósito da vida dele. Mas aquele que tem o Senhor, aquele em quem o Senhor habita, esse tem uma certeza. Que embora hajam problemas, embora hajam lutas nessa vida, a palavra nos deixa claro que chegará um tempo sem morte, sem choro, sem dor, onde todas essas coisas já terão passado. Isso acalma o nosso coração. Amém, meus irmãos? Isso acalma o nosso coração. Por isso, estar com o Senhor é a nossa garantia. A certeza da nossa salvação é que Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Bom, o texto se aproxima do fim e nos mostra agora que Cristo recebeu a adoração dos seus discípulos. Veja o versículo 33. Então os que estavam no barco adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Como eu acabei de dizer, parece agora que quando Jesus entra no barco e os ventos cessam, o que ele está querendo dizer é: cumpri aquilo que eu estava fazendo com esses ventos. Fiz o que tinha que fazer, tratei com quem tinha que tratar. E agora os discípulos demonstram exatamente uma resposta a isso. Eles adoram ao Senhor de uma maneira muito interessante. Eles dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quem são esses aqui? São os apóstolos escolhidos do Senhor. Aí você diz assim: mas eles já não deviam crer? Eles já não deviam saber? Eles não viram milagres? Eles não viram, acabaram de ver pães e peixes sendo multiplicados? Eles não deviam ter essa certeza? Mas o Senhor, que conhece os corações, sabia que ali entre eles, talvez todos eles, não houvesse essa convicção.
Então o Senhor usou a circunstância e agora eles declaram em coro: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. De verdade, agora nós estamos diante do Filho de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor não vai usar as circunstâncias dessa vida para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos crer de verdade? Quantas vezes? Talvez com muitos de nós aqui o Senhor precisou usar isso. Talvez precisou usar uma enfermidade. Talvez precisou usar uma situação de escassez. Talvez precisou usar um puxão de orelha para que nós pudéssemos declarar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É aquela coisa que a gente só não ora de maneira clara. Mas às vezes dá vontade de dizer: ô Senhor, quebra só um dedinho aí, só para essa pessoa ver mesmo assim que tu és Deus. São as orações algumas vezes, né, dos salmistas. Mas é o tipo de coisa que a gente até tem medo de orar. Talvez não seja nem tão aconselhável, mas fato é que muitas vezes Deus vai usar situações adversas para nos fazer reconhecer quem Ele é. E aqui os discípulos reconheceram e adoraram o Senhor. Estão agora eles completamente convencidos da sua divindade e aproveitam essa situação para o adorar. O texto diz que os que estavam no barco o adoraram. Talvez muitas vezes eles caminharam com Jesus, provaram daquilo que Jesus estava fazendo, gostaram de estar ali e ver os seus milagres, mas não tinha adoração. Muita gente caminha na igreja, está envolvida em ministérios, mas não adora verdadeiramente ao Senhor. Precisamos adorar o nosso Senhor, amém? Às vezes nós estamos só no habitual, estamos ali no costumeiro e não estamos adorando a Deus. Nós precisamos adorar o nosso Senhor. Jesus recebeu adoração dos discípulos. Finalmente, atravessado o mar, o texto diz que chegaram a Genezaré. Diz o versículo 34 que depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Em Genezaré, meus irmãos, muitas pessoas reconheceram e buscaram Jesus ali para que pudessem ser curados. Mas nós não lemos aqui que eles estivessem desejosos pelo ensino do Senhor. Nós não vemos aqui que eles estivessem ansiosos por estar na presença de Jesus. Eles estão ansiosos aqui pelos seus milagres. Infelizmente, há muitos assim. É triste saber que há muitos homens que estão apenas preocupados com o seu bem-estar físico, a tal ponto de até recorrer a Cristo, mas apenas pensando no seu próprio bem. Não estão pensando na salvação das suas almas, não estão pensando na transformação da sua vida, não estão pensando em estar próximos de Jesus com afeto, como Pedro desejou. Não estão ali justamente pensando em um Jesus com quem eles podem caminhar, mas querem apenas, muitas vezes, ter acesso aos recursos que Jesus tem para dar. E aqui o texto encerra com esse ponto triste. É um contraponto, é um anticlímax aqui, em relação a tudo que a gente acabou de ver. Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Senhor sobre tudo que há, Todo-Poderoso a ponto de caminhar sobre as águas, parar os ventos, ser adorado por aqueles homens que o reconhecem como Filho de Deus, mas chega à beira do mar e há muitos homens que querem apenas os seus milagres. Infelizmente, meus irmãos,
essa é a tônica do nosso mundo. Há muitos que até olham Jesus, até o procuram, até o reconhecem, como o texto aqui nos mostra, mas que só querem aquilo que Ele pode dar. Que nós possamos ser aqueles que, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das adversidades, olham para Jesus e o reconhecem como Filho de Deus, como Senhor poderoso, e que confiam verdadeiramente que o Senhor, estando na nossa vida, caminhando conosco, Ele nos salva, Ele nos dirige, Ele é Senhor de todas as coisas, especialmente da nossa vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome